A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Estamos ainda em clima de congresso jovem. Ontem estivemos reunidos aqui, apesar da chuva, apesar dos percalços, mas foi um tempo muito bom. Eu agradeço os irmãos que puderam estar com a gente e que aquela palavra fique guardada em nossos corações. Deus falou muito aqui ontem à noite e ainda estamos, graças a Deus, nesse clima. A igreja ainda está animada. Isso é muito bom. Bom, vamos seguir. Te convido a abrir o texto que está em 1 Reis, capítulo 15. Vamos deixa aberta a escritura a partir do verso 25, tá? Amém? Vamos deixar a escritura aberta. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Como o nosso texto é bem longo, a gente vai lendo à medida em que a gente for explicando o texto. Tá bom, irmãos? Então deixa aberta a sua Bíblia e vamos ao sermão. O tema que vamos refletir nessa manhã, eu preciso do máximo da sua atenção para isso, se chama A Tragédia de um Reino Sem Deus. Vou repetir, a tragédia de um reino sem Deus. Vamos lá, então antes da gente entrar no texto, deixe-me explicar aqui só uma curiosidade que talvez sirva para você em outros momentos. A partir de agora, o nosso texto, o texto de Reis, que é o texto que a gente tem trabalhado, ele vai focar toda a sua atenção para o Reino do Norte. Praticamente não haverá menção do Reino do Sul, pelo menos até terminar o primeiro livro. Ao passo que, segundo Crônicas, que é o texto cronologicamente paralelo a esse aqui, Crônicas vai focar a sua atenção no Reino do Sul. Então, vou repetir. Enquanto Reis vai olhar para o Reino do Norte, Crônicas vai olhar para o Reino do Sul. Tá? Isso é uma curiosidade importante, por quê? Porque se você quer conhecer a história de Israel nesse período, você precisa juntar os dois livros e estudar os dois. Porque senão você está estudando só uma parte do reino, que é o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai focar no Reino do Norte. Por isso que o tema é a tragédia de um reino, e eu estou me referindo ao Reino do Norte, de um reino sem Deus. Esse título, só para refrescar a nossa memória, ele nos lembra temas de séries anteriores. Vamos ver se os irmãos conseguem resgatarem na memória aí esse negócio aí. Então a gente já expôs aqui na igreja o livro de Juízes. Eu estava recordando quando foi exposta essa série aqui na igreja. A gente começou em 19 e terminou em 2020 essa série, então já faz um tempo. E depois, né, ainda na pandemia, a gente iniciou a série nos livros de Samuel. E por que isso, pastor? Porque, cronologicamente, esses livros estão conectados. Passamos por Juízes, depois por Samuel e agora chegamos em Reis. Eu lembro que o tema da série de Juízes era a tragédia de uma nação sem rei, baseado no texto, no próprio texto de Juízes, que diz que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E a gente viu as consequências disso. O livro de Juízes é um livro extremamente pesado, é um livro que apresenta caos social, caos moral, caos político, caos em todas as esferas da vida do povo. Isso se dá justamente por causa da ausência de uma liderança espiritual no meio do povo. Aí, quando a gente entra no livro de Samuel, esse problema de não haver uma liderança é meio que resolvido pelo próprio povo. O povo olha para esse cenário e fala assim, não, peraí, se todas as nações em volta têm rei, por que a gente não tem um rei? E mais, por que a gente está em tanta miséria e derrota e tragédia, né? Se a gente podia estar melhor. Então, o que eles fazem? Eles tomam a iniciativa e escolhem um rei. Eles escolhem quem? Saul. Né? O povo escolheu Saul. Bom, a gente passeando pelos livros de Samuel, inclusive o tema da série em Samuel era o rei que precisamos. Ali a gente aprendeu, como que um resumo aqui, que não basta termos uma liderança espiritual. Essa liderança espiritual precisa ser escolhida pelo Senhor. É isso que aprendemos ali. Por isso é o rei que precisamos e não o rei que nós queremos, que nós achamos que precisamos. E aí nós aprendemos ali que Davi era o rei escolhido por Deus. Só que Davi não era o rei ainda final, ideal. Não, Davi era só um tipo, uma espécie de modelo daquele rei verdadeiro, do filho de Davi, de Jesus Cristo, que Deus enviaria ao mundo. Bom, e aí, passando por Juízes, depois por Samuel, chegamos ao livro dos Reis. E aí, irmãos, o problema é o seguinte,
que quando a gente chega no livro dos Reis, principalmente nesse momento que estamos vivendo aqui, a situação parece que fica ainda pior. Pior, sim, pior do que no livro dos Juízes, pior do que no livro de Samuel. Em Reis, a situação é muito crítica. Por quê? Porque temos uma liderança. O reino está dividido? Ok, tudo bem. Mas tem o norte e tem o sul, tem 2 tronos, tem 2 reis. E veja, a paciência de Deus é tão formidável aqui que você vai ver, mesmo quando as dinastias vão caindo, Deus envia um profeta para renovar a aliança, para dar uma oportunidade a esses reis que estão entrando, dizer assim, olha, se vocês agirem conforme os meus mandamentos, a sua dinastia vai perpetuar. Só que todos esses reis, uma sequência de 20 reis no Reino do Norte, todos eles vão fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, bom, é isso que nós vamos ver basicamente hoje, especialmente hoje. Não basta termos um rei no trono, tá? Se esse rei não for totalmente dedicado ao Senhor, o reino vai caminhar para a tragédia. Por isso é a tragédia de um reino sem Deus. Bom, antes de avançarmos, mais uma vez, também a gente não pode deixar de fazer um paralelo com o rei Asa. Eu falei, vamos focar no norte. Mas não dá para não lembrar do sermão da semana passada, onde vimos o rei Asa, que é o rei do sul, e até porque por outro motivo. Porque o período que nós vamos estudar hoje, que é uma sequência de 6 reis, nós vamos ver 6 reis aqui rapidinho, esse período está compreendido dentro do reinado de Asa. Asa foi um dos reis mais longevos da história de Israel. Ele reinou 41 anos, segundo a contagem do sul, né? Segundo a contagem do norte foram 40, segundo o sul foram 41 anos. Eles tinham uma forma de contar diferente. Bom, mas ele reinou 41 anos. Durante esse período, veja bem, no sul tem um rei no trono, no norte tem 6. Uma sequência de 6 reis. Mais ainda, uma sequência de 4 dinastias. Enquanto que no sul ainda permanece a dinastia davídica. Bom, irmãos, os números não mentem, eles estão aqui para nos ajudar, e isso já é uma coisa que eu quero que você já comece a pensar logo de início. Veja, enquanto no sul temos um único rei sentado no trono, da mesma dinastia de Davi, no norte vamos ter 6 reis trocando de lugar da pior forma possível, assassinato, conspiração, traição e tantas outras coisas. E a linhagem de Jeroboão se perdeu no meio do caminho, enquanto a linhagem de Davi vai ser preservada no sul. Isso nos lembra, e eu quero iniciar com esse Salmo 31, 23, que diz assim: amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que eles merecem. Tem muito a ver com esse salmo que vamos ver aqui. Bom, a sequência dos reis do norte, são 6 reis. Vamos lá. Então, para você gravar aí, vamos lá. Primeiro, Nadab, o rei traído. Baasa, o ímpio usurpador. Elá, o rei beberrão. Só gente boa aqui, né? Zinri, o rei suicida. Onri, o comandante popular. Acabe, o marido da idolatria. A grande lição que vamos aprender aqui hoje é que os reis do norte nos ensinam que tragédias advêm de uma nação sem Deus, que maior juízo sofrerá aqueles que levam os outros ao pecado, e que a estabilidade do reino e a perpetuação da dinastia dependem não de estratégias e conspirações, mas da potente mão de Deus. Amém? É assim que vamos iniciar. Agora sim, abra sua Bíblia, deixa aberto 1 Reis, capítulo 15, verso 25. Vamos ler do 25 ao 27. Nadab, o rei traído. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel, no 2º ano do rei Asa, rei de Judá. Reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele, e o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Então a gente vai fazer uma espécie de sobrevoo, então segure-se na cadeira, a gente vai correr um pouquinho. Bom, vamos lá. Nadab. Quem é Nadab? Nadab é filho de Jeroboão. Normal. O pai morreu, né? Provavelmente por causas naturais, ele é sepultado, e agora o seu filho assume. Então veja, até o presente momento, a linhagem do norte está sendo protegida, está sendo preservada. Bom,
esse menino ou esse rapaz assume o trono e o texto logo faz questão de informar para a gente. Ele fez o que o Senhor reprova, andando em todos os caminhos do seu pai. Rapidinho só para lembrar. O que foi que Jeroboão fez de tão errado assim? Em resumo, a gente pode dizer que Jeroboão praticamente criou um novo sistema de crenças em Israel. Ele continua, de certa forma, adorando a Yahvé, mas de uma forma totalmente diferente, principalmente da forma como ele acha que deveria ser. Primeiro, ele cria 2 ídolos de adoração, 2 bezerros de ouro, para tentar, de alguma forma, personificar o próprio Deus. Segundo, ele muda o local de adoração, não é mais Jerusalém, porque se for Jerusalém, o povo tem que ir para o sul. Se o povo for para o sul, para que tem um reino norte? Ele coloca Dan e Betel, 2 cidades estratégicas no norte, importantes, cidades de reis, de política. Coloca 2 espécies de templos ali, 2 altares ali. Mais do que isso, Jeroboão vai escolher os próprios sacerdotes. Porque se os sacerdotes vêm do sul, para que eu vou ter um sistema de crença que não tem sacerdote? Ele escolhe o sacerdote. O texto diz que ele escolhe segundo os seus padrões. Ou seja, não é como a Bíblia determina que tem que ser. Ele simplesmente escolhe. Bom, e aí vai. Mais ainda, ele cria o seu próprio calendário religioso. Porque, de novo, se as mesmas festas forem mantidas, a gente tem que descer para Jerusalém. Não, eu vou criar outras festas. Foi isso que ele fez. Então, veja, ele cria, é como se Jeroboão criasse um outro tipo de religião judaica. Foi isso que ele fez. Esses foram os pecados. E aí, o texto vai dizer que levou todo o povo de Deus para a idolatria. Foi isso que ele fez. Esse, em resumo, foram os pecados de Jeroboão. E aí vem Nadab, filho de Jeroboão. O que ele faz? Nada. Ele basicamente continua todo o legado do seu pai. Mais uma vez, a gente precisa fazer um paralelo rápido com o rei Asa. Enquanto isso está acontecendo, a gente tem Asa lá no sul. E você lembra, foi pregado aqui. Asa também era filho de uma família complicada. Se eu não me engano, filho de Abias e neto de Roboão. 2 personagens complicados. Mais ainda, a sua avó se chamava Maca. E aí já eu falo dela, mas o ponto é, Abias também poderia ter levado o legado da família para frente. Idolatria. No sul, a coisa não estava tão boa na época. Tinha prostitutos cultuais no sul. Altares idólatras sendo erguidos para todo lado. E aí, quando Asa assume o trono, depois de ser lido a palavra do Senhor por meio de um profeta, Asa ouve aquela palavra e ele fala, opa, peraí, tá tudo errado. E ele inicia uma série de reformas espirituais no sul. Inclusive, uma dessas reformas, vale a pena citar, ele destitui a sua avó do posto de rainha-mãe, mostrando para a gente claramente que Asa não tem, ou melhor, que o seu compromisso com Deus é maior do que o compromisso com a sua família. Se a sua família está seguindo o caminho da idolatria, ele deixa de seguir o caminho da família e segue o caminho de Deus. Quando ele ouve a palavra, ele volta para a palavra. Asa vai, nesse sentido, de encontro à sua família. Ele quebra um legado, ele quebra o ciclo para ser fiel ao Senhor. Claro, a gente viu que ele sofreu consequências, ele não foi o rei perfeito, embora era um rei improvável, né? Mas ele foi o rei escolhido pelo Senhor. Bom, isso, e aí Nadab, por outro lado, não fez nada disso. Consequência, Deus levanta um outro homem chamado Baasa. Baasa era um dos oficiais de Nadab, né? E ele montou uma espécie de conspiração contra ele. E aqui, irmãos, a coisa começa a ficar embaçada. Porque, veja, o texto diz claramente, eles estão em território inimigo. Você precisa gravar isso. Gibeton era uma cidade israelita, tá? Antigamente, que agora fazia parte do território filisteu. O exército está acampado, o rei está junto com o exército, fazendo tudo certinho. O rei está lá, né, no campo de batalha, e esse homem chamado Baasa, que era um dos servos do rei, um dos seus oficiais, planeja e executa o plano. Ele assassina o rei no meio do campo de batalha. Como quem dissesse assim, ninguém vai dizer que flecha que matou o rei, ou que espada que perfurou ele. Vamos dizer que foi no campo de batalha, tipo isso. Ele monta uma conspiração e assassina o rei. Bom, os versos 28 ao 31 dão conta de mostrar isso pra gente. Vamos ler. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes a Jeroboão não deixou ninguém vivo, mas destruiu a todos, de acordo com a palavra do Senhor, anunciada pelo seu servo, o silonita Aías. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer,
e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do rei Nadab e tudo que ele fez estão escritos nos registros históricos. Então, Baasa não apenas assassina o rei, como ele destrói toda a família, a dinastia de Jeroboão. Tal como o próprio Deus disse que aconteceria. Bom, 3 coisas aqui rápido que a gente pode destacar sobre o rei Nadab. Um reinado muito curto, 2 anos, terminando de forma tão trágica. Primeiro, antes de herdar a maldição, Nadab herdou os pecados do seu pai. Indo de encontro, né, aquela velha e boa história sobre maldição hereditária, né? Então, antes de você pensar, pastor, existe ou não existe maldição hereditária? Não existe. O que existe são as consequências dos pecados dos nossos pais. Muitos filhos vivem e sofrem as consequências dos pecados do pai. Só que não apenas as consequências. É isso que Nadab traz de novo para a gente. Não é só a consequência que você sofre. Você também pode herdar os pecados dos pais. Ou seja, as mesmas negligências, as mesmas concessões, os mesmos pecados que foram domesticados dentro de sua casa, você pode herdar esses pecados. É o que acontece com Nadab. Nadab sofre as consequências, mas não sem antes cair nos mesmos pecados que o seu pai. Segundo, maior juízo sofrerá aqueles que levam o povo a pecar. Eu disse, para mim, particularmente para mim, esse período é pior do que o dos juízes. Porque nos juízes não tinha liderança. Não tinha liderança aqui, né, oficial. Aqui temos uma liderança. E pior do que nos juízes, aqui não é o povo que se rebela sozinho, mas é um líder que tem o poder de julgar a nação, que tem o poder como Asa, de promover uma reforma espiritual na nação. E aí ele leva o povo à idolatria. Uma frase que vai ser repetida, você pode anotar, você pode riscar na sua Bíblia aí, no sentido de sublinhar, tá? Você pode grifar aí, tá? Essa frase vai ser repetida em todos os reis do norte. Não só que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas que eles levaram o povo do Senhor ao pecado. Irmãos, isso é grave. Maior juízo virá para esses homens, que ao invés de levar o povo para Deus, levam o povo para o pecado. Terceiro, uma nação sem Deus transforma amigos em inimigos. Nadab está no campo de batalha, cercado de filisteus, inimigos. Só que atrás dele tem um inimigo pior do que o inimigo da frente. Porque é o traidor. O traidor, ele se veste de amigo, mas é inimigo. É isso que acontece. Uma nação sem Deus, irmão, em algum momento ela entra em colapso. É o caos moral, social. Em algum momento, aquela própria pessoa que instituiu o caos será o objeto do próprio caos. Bom, a história está aí para mostrar isso para a gente. Segundo lugar, próximo rei. Aí sim, né? A personagem que a gente acabou de citar. Baasa, o ímpio usurpador. Me acompanha a partir do verso 32. Veja, houve guerra entre Asa e Baasa. Essa informação já tínhamos. Rei de Israel. Durante todo o reinado deles. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de todo Israel em Tisra. E reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Uma informação, acho que importante, é que Baasa, em hebraico, significa mau cheiro. Baasa era uma espécie de xingamento em Israel. Aí alguns acreditam que esse nome foi dado depois desses eventos. Como se fosse assim, um rei apelidado, igual a gente está dando aqui, Baasa, o usurpador. Como se fosse isso. O nome dele era outra coisa e chamavam ele de Baasa. Baasa era uma palavra usada para os ímpios. Quando Israel se referia aos filisteus, eles chamavam eles de Baasa. Por quê? Eram mal cheirosos, cheiravam mal, tinham o cheiro do pecado, cheiro de traição, cheiro de sangue. A ideia é basicamente essa. Irmãos, não só Baasa, mas o reino dele, veja, ele acabou de destruir uma dinastia e acabou de fundar uma nova. Não sei se você reparou. Nadab era o filho de Jeroboão. Ele não matou só Nadab, ele matou toda a casa de Jeroboão. Essa era a forma, estratégia militar, estratégia do período. De como é que eu começo uma nova dinastia? Depondo a anterior, eliminando todo mundo. Foi isso que ele fez. Ele inicia então uma nova dinastia. Só que, infelizmente, uma dinastia com mau cheiro.
o cheiro da traição, o cheiro do sangue. Bom, ele eliminou toda a dinastia. Mas aqui vem a primeira ironia do nosso texto. Ele elimina cada pessoa da casa de Jeroboão. Eu escrevi assim, ó. Ele eliminou a dinastia jeroboâmica, mas seguiu o estilo de vida de Jeroboão. Veja, eu vou matar todo mundo. Eu vou acabar com todos os concorrentes. Mas teve uma coisa que ele não conseguiu destruir. Lembra? O legado do pecado de Jeroboão. O texto vai dizer que não apenas ele pecou, mas que ele seguiu os mesmos caminhos de Jeroboão. O pecado sobreviveu. Bom, vamos virar a página, capítulo 16, verso 1. Vamos ler? Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Hanani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados dele. Veja o que eu disse aqui. Paciência de Deus. Deus levanta um profeta, profeta Jeú, para falar com o usurpador. E veja, Deus está punindo ele, ou melhor, vai começar a punir ele. Por quê? Por causa dos próprios pecados que ele vai cometer. Verso 3. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e toda a sua família, fazendo a ela o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa, e que morrerem na cidade, aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reino de Baasa, e o que fez, e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com os seus antepassados, foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá foi o seu sucessor. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. 4 coisas rápidas sobre a palavra do Senhor por meio do profeta aqui. Primeiro, Deus falou com Baasa da mesma forma que falou com Jeroboão. Para Jeroboão, Deus usou o profeta Aías. Para Baasa, Deus usou o profeta Jeú. De novo, isso mostra a paciência de Deus, a misericórdia de Deus. Deus está falando, alertando, e mais uma vez o rei se desvia. Segundo, Deus é quem levantou a dinastia de Baasa. Veja, a primeira coisa que o profeta fala é: eu te levantei do monturo, eu te levantei do pó. Veja, irmãos, isso aqui deixa-me abrir um parênteses rápido aqui. Eu sempre tenho dito isso para vocês, principalmente quando se trata de política, principalmente quando se trata do povo de Deus aqui, complicado povo de Deus. Estamos vendo um caos. Veja, traição, perversa, covarde, sangue sendo derramado. Uma outra dinastia surgindo, uma terminando. Mas Deus está no meio de tudo isso. Não como que participando das coisas erradas, mas guiando e dirigindo todas as coisas. Há uma mão invisível aqui, que o profeta, o texto, o próprio Deus faz questão de mostrar. Foi eu que te levantei, rapaz. Até porque você não teria nenhum poder se de mim não viesse. Você não prosperaria em suas conspirações, em suas estratégias. Eu levantei você. Veja. Terceiro, porém, foi Baasa que escolheu o pecado. Ele era totalmente responsável. Veja, ele não é responsabilizado porque Deus o levantou. Ele é responsabilizado pelos seus próprios pecados. Veja, irmãos, Deus está no controle da história, mas isso não vai tirar a responsabilidade dos nossos pecados, das nossas pequenas e milhares de pequenas escolhas. Baasa tomou todas as escolhas terríveis e será responsabilizado por isso. Quarto, ele foi julgado não apenas por seguir os pecados de Jeroboão, mas porque eliminou toda a sua família. Interessante. Baasa, irmãos, ele é a ferramenta do cumprimento da palavra de Deus. Quando Deus mandou o profeta Aías falar com Jeroboão há muitos anos atrás, Deus já tinha falado para ele: olha, se você não andar nos meus caminhos, eu vou eliminar toda a sua família. O que Deus está fazendo aqui no texto? Deus está cumprindo a sua palavra. Só que para cumprir a sua palavra, ele usa pessoas, ferramentas. Baasa está sendo, entre aspas, usado pelo próprio Deus. Mas ainda assim, ele vai ser responsabilizado pelo próprio Deus. Perceba isso. Isso é importante. Terceiro lugar, Elá, o rei
beberrão. Você vai perceber que a coisa não vai melhorar no norte. Pelo contrário, nós estamos numa descida. Uma descida como se fosse uma rampa aqui, quase que vertical. Elá, o rei beberrão. O que acontece depois de tudo isso? No 26º ano do rei de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel. Reinou 2 anos. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, naquela ocasião embriagando-se na casa de Arsa, encarregado do palácio. Zinri entrou, feriu e o matou. 27º ano do rei de Asa, rei de Judá. E foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. E aí a história continua, basicamente é uma repetição do que a gente acabou de ver. Você percebe isso? Elá é filho de Baasa, assim como Nadab era filho de Jeroboão. E mais uma vez a palavra de Deus está se cumprindo. Elá vai reinar apenas 2 anos. Na verdade, pela contagem correta, né? Correta que eu digo porque tem 2 formas de contar, né? Não chegou nem a 2 anos. Mal passou de 1 ano de reinado. E ele já estava sendo deposto. Mais uma vez, outra traição. Um dos amigos dele, um dos oficiais dele, Zinri, vai trair ele. Só que, lembra que eu falei? A coisa está piorando. Primeiro, Baasa traiu Nadab no campo de batalha, em território inimigo. Agora, Zinri trai Elá dentro do território nacional. Ou seja, a coisa está piorando. Não é mais nem no campo de batalha, é dentro de casa mesmo a traição. Pior ainda do que isso, pegando o rei num momento de fragilidade. Não estou passando a mão em Elá não, tá? É tanto que chamei ele de beberrão. Mas veja, no momento de fragilidade, Elá, tudo indica que era um garoto ainda. Pelas palavras em hebraico, era um rapaz. E ele era dado à bebida. Tinha problemas com isso. Era um jovem festeiro. Cabia aqui ao mais velho ajudá-lo. Cabia a um dos seus oficiais, conselheiros, tentar orientar o garoto. Mas, infelizmente, o que eles fizeram? Não, isso aí vai ser fácil tirar do caminho. Conspiraram e mataram ele. Por um lado, Elá não ouviu os conselhos de Salomão. Olha o que diz Salomão em Eclesiastes. Pobre da terra, cujo rei é uma criança, e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra, cujo rei é de origem nobre, e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Infelizmente, Elá não ouviu o conselho e foi morto pela espada. Bom, os destaques aqui, irmãos, são os mesmos destaques que nós vimos no rei Nadab. A história se repete. Antes de herdar a maldição, ele herdou os pecados do pai. Maior juízo sofrerá aqueles que levam o povo ao pecado. E uma nação sem Deus transforma amigos em inimigos. O caos que você produz volta para você. Bom, 4º rei, aí sim, Zinri. Esse que acabou de matar Elá. E o apelido dele é o suicida. Veja, verso de número 15. No 27º ano do rei Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Veja que eles voltaram para o mesmo lugar. A batalha não acabou, eles voltaram para lá, estão acampados ali. Quando os acampamentos souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, proclamaram ali no acampamento, naquele mesmo dia, Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza, a cidade do rei. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Viu o que eu falei? A coisa está piorando. E está piorando mesmo. Bom, Zinri, o suicida. Se você não contou, já estamos na 3ª dinastia do norte. Primeiro Jeroboão, segundo Baasa e agora Zinri. Né? Também construída abaixo de sangue, de traição e tantas outras coisas ruins. Só que diferente das outras, essa vai ser a menor dinastia da história de Israel.
Segundo o texto, vai durar 7 dias. E 7 dias por quê? Porque demorou o exército sair de Gibeton. Demorou sitiar a cidade. E depois do cerco ele se mata. Ele se mata no 7º dia. No primeiro dia, o exército já tinha escolhido Onri como seu rei. Onri era o comandante do exército de Israel. Aqui já tem uma sutil diferença entre Zinri e Onri. Zinri era comandante, mas ele era comandante de metade dos carros. Uma espécie de subalterno de Onri. Bom, é isso que acontece. E aí, a história termina dizendo que, além de ter causado toda a tragédia, além de ter destruído a dinastia, de ter traído o rei e feito todas essas coisas, quando ele descobre, né, que a cidade está sendo sitiada, que Onri, o grande comandante do exército de Israel, está lá do lado de fora, proclamado rei e vindo invadir, o que ele faz? Ele não pega o exército do palácio e vai lutar. Até porque, irmão, isso não é atitude de covarde, né? Zinri é um covarde. Lembra o que ele fez? Ele matou Elá bêbado pela manhã. É aquele camarada que ataca pelas costas, que coloca uma faca pelas costas porque não tem coragem de enfrentar de frente, né? Então ele não vai lutar. Ele se tranca dentro do palácio e ele incendeia o palácio. Aqui, a gente não está falando daquele capitão que afunda com o navio. Isso é atitude corajosa. É aquele cara que fala assim, não, eu vou afundar com o navio porque precisa de alguém para segurar o leme aqui, para segurar, né, a rédea do navio. Não. Ele destrói o palácio como aquela outra pessoa que diz assim, se não pode ser meu, não será de mais ninguém. A atitude de um covarde. Bom, a ironia aqui é que Zinri, irmãos, em hebraico, é uma palavra belíssima. Significa minha canção. É isso que significa Zinri. Minha canção. Isso nos leva a pensar sobre ele, né? Que tipo de música ele foi? Que tipo de canção esse homem seria? Eu vou chamar de a canção da covardia. 3 coisas sobre Zinri rapidamente. Primeiro, ele não estava no acampamento do exército. Você reparou isso? O exército está lutando. Gibeton, campo de batalha. O comandante Onri está lá. O que Zinri está fazendo na cidade do palácio? Segundo, explorou a fraqueza do mais jovem, ao invés de ajudá-lo. Covarde. Terceiro, preferiu destruir o trono do que entregá-lo para outro. Covarde. É assim que ele será lembrado e está sendo lembrado. Quinto lugar, Onri, o comandante popular. Verso 21. Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu, e Onri tornou-se rei, no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Onri tornou-se rei de Israel, e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova, e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Veja, irmãos, a coisa, infelizmente, não melhora. Agora a gente tem Onri. Onri merece um destaquezinho um pouquinho maior, e você já vai entender aqui. Então, bom, eu chamei Onri de um comandante popular. Você entende isso porque ele é o primeiro de toda essa sequência de reis que não toma o trono. Onri não usurpou o trono. Ele foi escolhido popularmente. Isso talvez esteja indicado no próprio texto, porque ele é um comandante que vai à frente das suas tropas. Ele não é um homem covarde. Ele tem suas qualidades. E eu vou pontuá-las aqui. Ele está à frente do seu exército. É tanto que quando os homens olham, não, aquele usurpador, aquele assassino, que isso? Não, ele não será nosso rei. Eles olham para o lado. Então, quem será o rei? Não há dúvidas. O nosso rei será Onri. Pensando do ponto de vista militar, foi uma ideia inteligente. Bom, mais do que isso, Onri vai realmente se mostrar um líder capaz. Veja, não é só a Bíblia que fala de Onri. Se você não sabe, a história fala de Onri.
Nós temos achados arqueológicos sobre Onri, rei de Israel. A ponto, eu escrevi aqui, há um registro assírio que foi encontrado algum tempo atrás, que ele se refere a Israel, está escrito isso, como a terra da casa de Onri. Há a pedra moabita também que foi encontrada, né? Onri vai fazer guerra contra Moabe e vai prevalecer, né? E vai julgar e prender muitos moabitas. A pedra, esse achado arqueológico, conta essa história de como Onri, né, era um líder militar capaz, enfim, e colocou Moabe debaixo de servidão. Então veja, Onri, do ponto de vista militar, é um líder capaz. Mas veja, o texto continua. No meio do nosso texto, há um grande, gigantesco porém. Faltou falar isso, né? Mais ainda. Lembra que Zinri, o rei covarde, o suicida, ele queimou o palácio? Ele queimou o trono. É provável que o povo ainda estava reconstruindo a coisa, né? Onri, depois que é eleito rei lá no campo de batalha, ele não assume o trono logo de cara. Ele ainda vai passar 4 anos disputando com Tibni, como a gente leu aqui, né? Um outro comandante, um outro oficial, que também tinha prestígio no meio do povo. Bom, depois de 4 anos ele vai vencer essa disputa. Essa disputa provavelmente foi armada, tá? Provavelmente teve guerra entre eles e Tibni morreu na batalha. Onri, depois de 4 anos, vai assumir o trono. O texto diz que ele reina 12 anos. Quando ele assume o trono, ele tem uma grande ideia. Para que reconstruir o palácio? Vamos criar uma outra cidade. Vamos criar um novo posto de vigia, um novo palácio, Samaria. A famosa cidade de Samaria é construída aqui. Para quem não conhece, a Samaria é um ponto estratégico. Além dela ficar numa região desértica, de difícil acesso, ela fica no alto. Onri constrói a cidade e fortifica a cidade. É tanto que quando a gente chegar no final de 2 Reis, os irmãos vão ver que o norte vai ser invadido. Você vai ver que os assírios vão ter dificuldade de tomar Samaria. Eles só conseguem tomar Samaria depois de sitiá-la por 3 anos. Porque para invadir Samaria é muito difícil, né? Do jeito que Onri vai construí-la. Bom, apesar de todo o progresso econômico e social que Onri levou o povo, de novo, o texto tem um gigantesco porém ali. Porém, Onri permaneceu nos mesmos pecados que Jeroboão, levando o povo à idolatria. Bom, mas tem uma nota a mais aqui. Verso 25 diz: Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Irmãos, é a primeira vez que essa nota aparece no texto. Ela vai ser repetida depois, para o filho de Onri. Mas é a primeira vez que ela aparece aqui. Lembra que eu falei, estamos numa derrocada. Os reis estão cada vez pior. O povo está piorando. Veja, a gente não sabe os detalhes sórdidos dos pecados de Onri, mas ele está piorando. Ele pecou mais do que todos os seus antecessores. Bom, para fechar, o que podemos resumir de Onri ele é o primeiro rei dessa sequência escolhido popularmente. Segundo, é o primeiro rei que levou a nação a um progresso socioeconômico. Terceiro, é o primeiro rei que fez pior aos olhos de Deus do que todos os seus antecessores. Bom, sexto e último rei de hoje, Acabe, o marido da idolatria. Acabe é um rei famoso, mas vamos ao texto, verso 29. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel. Reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também casou-se com Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Veja, irmãos, aqui chegamos ao último rei dessa sequência, embora a gente vai continuar falando de Acabe, porque entraremos em Elias semana que vem, debaixo do governo de Acabe, mas aqui cabe essa
essa rápida, né, introdução. Bom, os irmãos viram, essa é a quarta dinastia. Honre levanta a quarta dinastia lá a partir de Jeroboão. Essa dinastia, em comparação com todas as outras, inclusive as que virão, vai ser a maior dinastia, tá, do Reino do Norte. Só que eu já vou dar um spoiler para os irmãos, ok? Como é que vai funcionar essa dinastia? Essa dinastia vai reinar 46 anos. Muito mais do que as outras, né? Até mais do que Jeroboão. 46 anos. Primeiro Honre, depois seu filho Acabe, e depois 2 filhos de Acabe vão reinar. Porque um dos filhos de Acabe não tem filhos. Então ele morre, passa para o irmão. Bom, então 4 pessoas da mesma dinastia vão reinar. Isso vai dar um total de 46 anos, se não me falha a memória. Porém, irmãos, já dando de novo aqui o spoiler para os irmãos, depois desse tempo a dinastia vai acabar também. Deus vai levantar um novo rei chamado Jeú, né, por boca dos profetas, e esse rei vai assumir o trono e de novo eliminar a dinastia de Honre. Então, mais uma vez, a dinastia não vai prevalecer, com todo o esforço que eles tiveram. Então, 3 destaques rápidos aqui sobre Acabe. Como eu disse, vamos falar muito dele ainda. Primeiro, o texto diz que ele achou os pecados de Jeroboão sem importância. Você viu que até aqui, todos os reis estão sendo julgados com base nos pecados de Jeroboão. A partir de Acabe, o texto vai ter uma mudança. Veja, o padrão é Jeroboão. Se eles estão seguindo o caminho de Jeroboão, serão julgados. Pecou igual Jeroboão, julgado. Eliminou a casa de Jeroboão, mas pecou igual a ele, julgado. Acabe é o único camarada que vai olhar para os pecados de Jeroboão e vai achar fraco. E ele vai achar assim, não, isso aí não tem importância, rapaz. É como se ele dissesse assim, a gente tem que fazer pior do que isso. E aí o texto diz o que ele faz. Ele casa-se com Jezabel, e casar com Jezabel, você lembra? Vai se mostrar a pior atitude que ele poderia cometer, talvez com intenções, né, de alianças políticas e tal. Só que isso se mostra, irmãos, que não era só aliança política. Ele adere à religião da esposa. Como eu já disse aqui, a pior consequência de um casamento misto é justamente esse. A corda arrebenta o lado mais fraco. E aí, ele segue os caminhos da esposa. Ao ponto, irmãos, de fazer sabe o quê? Não é mais sincretismo religioso. Ele vai tornar, e o texto mais à frente vai mostrar isso, ele vai tornar o baalismo, que é a religião de Baal, oficial no Reino do Norte. Ele vai oficializar esse negócio, construindo altares para tudo quanto é lado, postes ídolos e principalmente colocando um templo em Samaria em homenagem a Baal. A arqueologia já encontrou esse templo. Você pode pesquisar também. E é datado da época de Honre e de Acabe ali, tá? Então já foi encontrado um templo com alguns artefatos dedicados a Baal no território de Israel, irmãos. Veja, isso é grave. Bom, segundo, se casou, como eu disse, com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e como eu disse, instituiu o baalismo como religião oficial no Reino do Norte. Bom, repetindo nossa grande lição, os reis do norte nos ensinam que tragédias advêm de uma nação sem Deus, que maior juízo sofrerá aqueles que levam os outros ao pecado, e que a estabilidade do reino e a perpetuação da dinastia dependem não de estratégias e conspirações, mas da potente mão de Deus. Uma rápida reflexão para a gente terminar, baseada nessa longa caminhada que tivemos, mas primeiro, 3 cuidados que precisamos tomar para não virarmos um reino sem Deus. E quando eu falo reino sem Deus, aqui a gente olha de maneira política, né? Nacional. Mas quando a gente fala de reino, irmãos, pense no pequeno reino que você tem. Lembra que eu disse? A diferença de juízes para reis é que juízes não têm liderança, mas em reis tem liderança. Se você tem uma família, você é o rei da sua casa. Você é a rainha do seu lar. Você tem um reino particular dado por Deus. Pensa na igreja também. A igreja é um pequeno reino, né? Ou melhor, uma pequena amostra do reino de Deus. E aqui há uma liderança espiritual, esse que vos fala. E que, quando lê esse texto, toma essas aplicações para si também. Então, todos nós temos como tomar esses cuidados em nossas vidas. Vou repetir, 3 cuidados que precisamos tomar para não virarmos um reino sem Deus. Primeiro, cuidado. Os pecados da família
estão juntos com a herança. Cuidado com isso. Nós sabemos que todos nós aqui compartilhamos da mesma posição. Não viemos de famílias perfeitas. Alguns vieram de famílias um pouco melhores do que as outras. E eu não me refiro a poder social e econômico, eu me refiro a espiritual. Algumas famílias um pouco mais estáveis, um pouco mais aprofundadas na palavra, que nos criaram, como o meu caso, por exemplo, fui criado desde que me conheço por gente da igreja. E como isso ajudou na minha caminhada e na minha construção enquanto pessoa. Bom, alguns tiveram essa sorte, outros, infelizmente, não. Vêm de lares destruturados, como já pregamos aqui, famílias totalmente disfuncionais. E não tiveram a sorte, ou melhor, a graça, né, de serem criados debaixo da palavra de Deus. Eu lembro, irmãos, que nunca houve lá em casa uma noite que a gente não ajoelhasse e orasse com a nossa mãe. Nunca houve. Isso, irmãos, traz raízes profundas para a gente. E muitas vezes, quando a gente pensa em desistir, a gente se lembra daquelas lágrimas de criança, de adolescente, dentro de casa, ajoelhado no chão frio da cozinha orando. E como isso é bom. Bom, mas a questão é, irmãos, seja de famílias mais estáveis ou disfuncionais, todas essas famílias compartilham da mesma coisa, não são perfeitas. E como eu agradeço a Deus por minha família, mas isso é verdade. Assim como a minha não é, hoje, né? A minha família de onde eu vim também não era perfeita. Então, alguns erros, algumas visões equivocadas da própria fé foram sendo passadas. E até por gerações. E a geração passada era menos questionadora do que a geração atual. Então, muitas coisas foram passadas até com fervor. Mas por que isso? Não tem porquê. Porque é assim, que sempre foi, então aprenda assim. E eu me refiro, irmãos, a tanto uma inclinação um pouco mais legalista da fé. Tudo era proibido, nada era permitido, né? Era uma espécie de farisaísmo cristão. Não, você precisa dar 7 passos e depois fazer um sacrifício, tipo isso. Coisas sem explicação que pesavam a nossa vida. Como eu vi muitos dos meus amigos ficando pelo meio do caminho porque não suportou o peso, o jugo desnecessário, porque não se falava de graça. O evangelho era esquecido, era religião, regra, norma, o tempo todo. Bom, mas eu me refiro também à libertinagem. Outras pessoas herdaram da família pecados, como eu já disse, domesticados dentro de casa. Se por um lado alguns tiveram uma criação um pouco mais rígida, outros tiveram uma criação liberal. Seja porque a família não professava a fé cristã, ou porque até professava, mas eram libertinos, em muitos aspectos. Faziam concessões. E, irmãos, como nós temos a capacidade, eu estou falando de mim, de fazer concessões de coisas que nós gostamos. Se você faz uma coisa que gosta, e outras pessoas acham que aquilo é errado, e aí você fala assim, não, isso aqui não é errado. E aí alguém pergunta assim, tá bom, então me explica aí. E você precisa dar um rodeio para explicar essa coisa, é porque provavelmente é errado. Cuidado com isso. Tá? Não estou falando que a gente vai, todas as vezes, errar para mais, não é isso. Ou melhor, acertar para mais. Não, não é isso. Em outras palavras, você não vai deixar de fazer todas as coisas que você acha que é correto fazer por causa dos seus irmãos. Mas a maioria delas você vai ter que deixar por amor aos seus irmãos. Porque o que guia você não é o conhecimento que você tem da liberdade cristã, mas é o amor que se auto-sacrifica pelo outro, que vem de Jesus Cristo no seu coração. Bom, cuidado com isso. Talvez a gente tenha que fazer como Asa. Talvez a gente tenha que fazer uma reforma dentro de casa, antes de fazer uma reforma no reino. Segundo, cuidado. Todo progresso econômico não se compara a fazer do Senhor o seu único Deus. Lembra? O tema da nossa série é Só o Senhor é Deus. Fechando aquele ciclo, a tragédia de uma nação sem rei, o rei que precisamos e agora, só o Senhor é Deus. É a conclusão que chegamos. Não basta ter um líder no trono. É preciso que Deus seja o nosso rei. E aí, irmãos, como a gente viu no reinado de Onre, um grande líder militar, lembrado na história,
vai levar, inclusive economicamente, eu não falei isso, mas o povo a uma ascendência. Ele vai fazer alianças, ele vai fazer comércio, enfim, o povo vai melhorar economicamente, socialmente. Mas você viu, é a primeira vez que diz que ele foi pior do que todos os que vieram antes dele. E isso tudo aos olhos de Deus. O grande ponto é isso. Você vê que todos os reis, eles são avaliados. Até tem um padrão, tem um referencial. O referencial, como disse, era Jeroboão. Mas quem é o avaliador? Quem é o juiz desses reis? É aquele que governa sobre todos os reis. Aos olhos do Senhor, ele fez o que era mal. Então, mais uma vez, todo o progresso econômico não se compara a fazer do Senhor o seu Deus. Por que isso é importante, pastor? Por quê? Porque alguém pode pensar assim: estou tendo sucesso, tenho muitos apoiadores. Isso, infelizmente, não significa que você está agradando a Deus. Não significa que você está no caminho correto. Assim como não estou tendo sucesso, tenho quase nenhum apoiador, também não significa que Deus não está ao seu lado. Então, cuidado com isso. Cuidado. O que vai dizer se Deus está ou não está do nosso lado é um coração fiel, que está totalmente unido para servir ao Senhor. Bom, terceiro cuidado que precisamos tomar. Cuidado. Se começar como Jeroboão, você terminará como Acabe. Eu lembro para você. Lembra qual foi o pecado de Jeroboão? Sincretismo religioso. Jeroboão criou um novo sistema de crença, de religião. Mas ele não mudou a religião. Entende isso? Deus continua sendo Yahvé, pelo menos de modo teórico. Ele constituiu sacerdotes, ele fez festas, colocou até os bezerros de ouro. Se você não entendeu ainda, eu explico. Bezerro de ouro não era outro Deus. Era uma representação do nosso Deus, que também era pecado. Bom, lugar de adoração e etc, etc. Mas como é que termina o arco da história? Termina em Acabe. Acabe não vai desenvolver o seu próprio sistema de crença. Não. Ele vai simplesmente mudar o objeto da adoração. Acabe vai literalmente tirar Deus do trono de Israel e colocar Baal. Por isso que eu disse, se você começa como Jeroboão, você tem o grande risco de terminar como Acabe. Se você adora a Deus da forma como você acha que deve adorar, lembra, no seu reino particular, cuidado, porque você pode terminar adorando outro Deus e não o nosso Deus. E é assim que é, irmãos. Deus instituiu, seja Antigo ou Novo Testamento, a forma como ele deve ser adorado. Se você muda a forma, você muda a divindade. Bom, para a gente fechar então, duas coisas. Como nem tudo é caos e tragédia, né? Precisa terminar o sermão de uma forma melhor. E aí, para a gente terminar o sermão de uma forma melhor, passando por 6 reis, 4 dinastias, que só fizeram o que era mal, a gente tem que parar de olhar para o homem e olhar para Deus, ok? Então, duas formas de lembrarmos que, apesar de tudo isso, Deus está no controle. Eu quero terminar com isso. Primeiro, duas formas, rápido. O juízo de Deus não tarda e nunca falha. Vou repetir. O juízo de Deus não tarda e nunca falha. Bom, Deus falou por meio do profeta Aías que a casa de Jeroboão seria eliminada. Deus falou por meio do profeta Jeú que a casa de Baasa seria eliminada. E Deus vai continuar falando e falando. Com Acabe, Deus vai levantar Elias, depois Eliseu. E esses profetas vão denunciar os pecados do povo e do próprio rei. Então veja, isso é uma amostra, dizendo para o povo, dizendo para nós, leitores, para o povo que veio depois ali de Israel, dizendo, ei, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus não está vendo, presta atenção, irmãos, a maldade dos ímpios. E ele está lá no céu como que fazendo qualquer outra coisa e achando isso tudo irrelevante para ele. Não. Tudo está sendo anotado. E eu disse, por mais que vejamos caos, tragédia, Deus está no meio de tudo isso. Ele se envolve, ele se importa com isso. Bom, não vou falar mais porque a nossa EBD vai falar exatamente sobre isso, então acabar dando spoiler aqui. Mas veja, quando nós vemos Deus fazendo juízo com os maus, com os perversos,
o povo de Deus se alegra. Porque o povo de Deus lembra, Deus está no controle. Então, cuidado, porque a gente pode estar justamente no intervalo entre os pecados dos maus e o juízo de Deus. Só que lembra do que eu disse? O juízo de Deus não tarda. Nós é que achamos que ele demora. Porque a gente acha que o juízo de Deus tem que vir no nosso tempo e não vem. Ele vem no tempo de Deus. E ele nunca falha. Tem um teólogo chamado James Dobson que sobre esse texto ele disse o seguinte, olha só. Como um Deus de justiça pode abençoar e preservar uma nação em que o assassinato é a peça central e imoralidade sexual o seu passatempo? Falando de Israel. A história ensina que o santo de Israel não pode e não vai reter o julgamento daqueles que apenas ostentam o código moral do universo. Ou seja, aqueles que têm o código moral, decálogo, a lei do Senhor, mas que só serve para ostentação. Eu não sei como ou quando sua ira cairá sobre aqueles que se chafurdam no mal, mas a Escritura nos assegura que ela virá. Amém? Segundo lugar, como é que Deus está no controle? Deus estava preservando a dinastia de Davi no Reino do Sul. Eu disse, nós vamos focar para o norte, mas de vez em quando a gente tem que olhar para o sul um pouquinho. Porque é exatamente isso. Quando o norte é criado, não é um racha apenas político, geográfico e militar, não. É um racha espiritual. Porque eles deixam a dinastia de Davi, com quem Deus fez a sua aliança, para criar novas dinastias. E eu disse, na paciência de Deus, Deus até resolveu, olha, eu vou abençoá-los se vocês andarem nos meus caminhos. Mas nem isso eles fizeram. Então, de vez em quando, a gente tem que tirar os olhos do norte um pouquinho e botar no sul. Só que aí, quando você sai do norte para o sul, você corre um risco. Sabe de quê? De achar que os reis do sul são menos pecadores do que os reis do norte. Ou então de achar que os reis do sul são um pouquinho melhores do que os reis do norte. De certa maneira, sim, são. Mas, de outra maneira, são todos pecadores. E você viu aqui até Asa, que nesse período é o melhor rei que vem ali depois de Roboão, que faz reformas espirituais, também cometeu pecados. Buscou mais os médicos do que o Senhor, fez aliança militar com o povo estrangeiro, que eu não deveria fazer. Porque lá no início ele venceu uma batalha em que ele era minoria. Ele creu no Senhor, clamou o Senhor deu a vitória. Ele cometeu erros, pecou. Bom, quando a gente sai do norte e olha para o sul, a gente não tem que olhar o que tem de melhor nos reis do sul, por isso eles estão sendo preservados. Não. A gente tem que olhar para aquela mão invisível que está segurando a história. Que ele não vai deixar a palavra dele, irmãos, ser envergonhada. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E ele disse, a dinastia de Davi subsistirá para sempre. Por quê? Porque ela culminaria no Messias, em Jesus, filho de Davi. Bom, há 2 versículos que eu quero encerrar citando. Sobre o Reino do Sul, já foi pregado, mas a gente deixa essas informações passarem assim. E eu quero ler para vocês e terminar lendo isso. Primeiro está em Reis 11:36. Olha só, aqui é o profeta falando para Jeroboão sobre o filho de Salomão, que é Roboão. Jeroboão está no norte, ele está falando, olha só, você vai para lá com 10 tribos, mas olha o que eu vou fazer no sul. Olha só o que ele diz. Darei uma tribo ao seu filho, filho de Salomão, Roboão, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Deus dizendo, você vai levar 10 tribos, você vai ter superioridade, você vai ter o maior território, você vai ter a maior quantidade de súditos, né? O maior poder, mas é lá que eu coloquei o meu nome. Agora veja, agora de novo, 1 Reis, capítulo 15, verso 4 e 5. Isso no caso do rei Abias, filho de Roboão e pai de Asa. Veja. No entanto, por amor de Davi, e aqui é importante citar, Abias fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pelo menos na maior parte de sua vida, ok? Mas veja como é que termina a história de Abias. Olha só. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus,
concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém. E lâmpada é sinal de esperança, tá? Dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. De novo, aqui a gente volta para aquela mesma pergunta. Por que olhamos para o sul e vemos Deus preservando o seu povo? Será que é porque eles eram menos pecadores? Será que é porque eles eram menos piores? Não. E você vê que no meio da promessa tem uma espécie de advertência aqui embaixo. Essa nota, irmãos, é importantíssima para nós. Porque o padrão, ou seja, Deus fez aliança com Davi, mas Deus sempre faz questão de lembrar, ei, Davi também era pecador. E, irmãos, o pecado de Davi com Urias, o hitita, foi terrível, tenebroso, não preciso nem voltar aqui e lembrar para você, tenebroso. Então a pergunta é, o que faz desses homens, irmãos, continuarem preservando a dinastia? Deus. A resposta é essa, Deus, a potente mão de Deus e a sua graça continua preservando. A gente volta para o Salmo 31, verso 23. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. Veja, o Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que eles merecem. Deus continua preservando aqueles que são seus. Amém? Não é pelo nosso mérito, não é pela quantidade de acertos que você tem, não é pela quantidade de vezes que você leu a Bíblia, não é pela quantidade de vezes que você ora, não é pelo jeito ou pelo modo que as pessoas te veem lá fora, não é pela reputação que você construiu, não é pela sua história durante anos. Preste atenção nisso. Um erro que você pode cometer pode causar um cancelamento na tua reputação, como nunca aconteceu antes. Em outras palavras, irmãos, todos nós estamos dependurados sobre um fino e curto fio de graça. Mas esse fio é a graça de Deus. É Ele que nos sustenta. Não é mérito dos reis do sul. Não é mérito do povo do sul. O ponto é no sul que Deus escolheu colocar o seu nome. E ali está a razão da nossa história. Amém? Vamos a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ah, Senhor, como é difícil, Senhor, olhar para o norte e não ver, Senhor, tanto caos, tanto sangue, tantas coisas inúteis, como o texto diz, ídolos inúteis, pecados inúteis, erros, Senhor, graves. Mas, infelizmente, quando olhamos para eles, Senhor, também nos vemos lá. Muitas vezes, Senhor, somos mais parecidos com o norte do que com o sul. Muitas vezes, Senhor, também desobedecemos a tua palavra. Muitas vezes, Senhor, fazemos concessões. Muitas vezes queremos inventar a forma como o Senhor tem que ser adorado. E por isso, Senhor, todos nós pedimos perdão nessa manhã. E aprendemos, Senhor, com o norte, que maior juízo virá para aqueles, Senhor, que lideram sobre o povo. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Nós que pastoreamos, os pastores, Senhor, e milhões, incontáveis pastores que estão pastoreando nesse momento, Senhor, em qualquer igreja local que prega a tua palavra. Tem misericórdia desses líderes, Senhor. Abra os olhos, Senhor. Fala, Senhor, comunica a eles. Usa homens de Deus, Senhor, para aconselhá-los, orientá-los e principalmente o teu Espírito através da tua palavra. Não permita, Senhor, que nos desviemos da tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, que a morte venha primeiro, antes que chegue o dia da heresia, Senhor. Tem misericórdia de nós, mas eu oro também pelos meus irmãos, as famílias e lares representados aqui, Senhor. Como é fácil, Senhor, liderar a família para se afastar do Senhor. Mas, Senhor, que os meus irmãos e irmãs que aqui estão sejam homens e mulheres, Senhor, que não afastam a sua família, Senhor, de Deus, mas que afastam a sua família do pecado. Que levam eles diariamente, Senhor, até o Senhor. Seja pelo comportamento, seja pelas atitudes, ou seja simplesmente pela pregação do Evangelho, pelos louvores, pela vida de oração, Senhor. Como precisamos aprender
que há um Deus que não dorme, que não descansa, mas que está sentado no trono e velando por cada reino particular aqui representado. Então continua, Senhor, governando sobre nós e nos impulsionando a cada dia a servir o teu nome. Que sejamos como Asa, Senhor, que tenhamos menos compromissos com os homens e mais compromissos com o Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.